Pessoal, hoje a gente vai tratar da questão de máquinas de estado finitas e isso vai concluir o nosso curso. Em primeiro lugar, eu já tinha colocado em alguns exercícios para vocês esse diagrama. Esse aqui é um diagrama de estados. Esse aqui em particular é para um contador binário de 3 bits. Contadores são máquinas de estado finitas, bem simples, certo? Então, ele é um bom exemplo para a gente estudar e aprender. São questões que vocês mais para frente vão estudar em OC1, por exemplo. Então, a vantagem de utilizarmos o contador para poder explicar o funcionamento dessas máquinas de estado é que ela possui, né, a gente sabe a sequência de estados, ela é bem definida a partir de um momento que a gente dá um sinal de habilita, né, um enable, ou vincular, né, por exemplo, a um clock, né, a borda de subida de um clock. Então, em geral, a gente pode tratar isso como o caso de uma máquina síncrona, na qual você tem um clock que sincroniza todos esses flip-flops, ou pode ser algo assíncrono, que é, por exemplo, dado por um evento externo. Aqui a gente só vai falar do caso síncrono, no qual o clock comanda a evolução. Tem muitos tipos de contadores, né? A gente pode pensar nesses binários, né? Binário no sentido de você partir de, por exemplo, esse daqui, né? De 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, ou podemos contar em BCD, Gray Code. Esse aqui seria, por exemplo, de contador para cima, contador para baixo. Podemos também, como vimos anteriormente, utilizar um LFSR, né, que é um registrador de deslocamento com feedback linear, que também pode ser entendido como um contador. A questão é que a sequência de estados que ele passa, ela não é previsível, né? Ela é determinística se você sabe qual é o polinômio que o gera. Mas se não souber, ela parece até aleatória. Então, como que a gente transforma agora um diagrama de estados em lógica? Porque o ponto principal dessa ferramenta, que são as máquinas de estado finitas, é que a gente parta de uma situação que seja fácil a gente conceber do ponto de vista de projeto para algo que é um circuito, como esse que está aqui. Quando você para e olha para um circuito dessa natureza, é difícil você entender como é que a gente chegou aqui. Então, uma forma, né, uma estratégia da gente fazer, ou a estratégia de se fazer projetos de lógica sequencial é com diagramas de estados que a gente vai estudar aqui. Por exemplo, contador, então nós temos 3 flip-flops para manter o estado e a gente precisa de uma lógica para calcular o próximo estado. Como eu informei, né, a gente vai ter um sinal de clock que vai, né, aqui tem o sinal de clock, ele controla quando o flip-flop pode mudar. Ele tem que esperar um tempo suficiente para a lógica computacional computar um novo valor, certo? Então, como que é o procedimento de design, né, de projeto de uma máquina de estados finita? Então, vamos começar com contadores, porque ele é muito simples, porque a saída é apenas o estado. A gente poderia ter outras saídas, né? Exemplo, você poderia ter uma saída que implicasse em alguma ação, por exemplo, um sinal de trânsito. Você poderia ter uma saída que implicasse no sinal verde, amarelo ou vermelho. Também é simples porque não há escolha do próximo estado com base na entrada. Isso é importante também. Você pode pensar em um teclado. Um teclado, dependendo de qual é a entrada, ele vai ter uma saída diferente, certo? A vantagem da gente utilizar um diagrama de estado, ela indica ou nos permite construir uma tabela de transição. Esse aqui é chave para que a gente possa construir a lógica apropriada. Ela nada mais é do que uma forma tabular do diagrama de estado. E aqui está escrito mesa verdade, não, ela funciona como uma tabela verdade. Depois a gente codifica o estado, decide sobre a representação de estados e, no caso dos contadores é muito simples, né? É só utilizar o seu valor. E a implementação, um flip-flop para cada bit do estado e a lógica combinacional que determina qual que é a mudança que tem que ser feita em seu estado. Então, começando, por exemplo, do caso 1, contador binário de 3 bits. Então, o que nós temos? Primeiro, a gente tem, vocês já viram, né, o diagrama de estados. Depois a gente passa para essa forma tabular que está aqui do lado direito. Observem bem, então,
Imagine que nós comecemos por 000. O próximo estado representado nesse diagrama de estados é o 001. Então, nas colunas da direita, a gente coloca qual é o estado. Depois a gente vai para este estado, que fica na coluna esquerda, e o que vai para a coluna direita seria o próximo estado desse contador. E assim sucessivamente. Então, como eu tinha mencionado anteriormente, a codificação de estados ela é fácil para os contadores, porque a gente basta utilizar qual que é o valor dele, né? Ou seja, a gente vai contando, vai de 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, estado presente, a gente sabe que o futuro, o próximo estado, ele tem que ser a sequência. E assim a gente consegue fazer esse diagrama de estados, e essa é a nossa tabela verdade. Tá? A tabela de verdade, uma tabela verdade. Então, como que a gente implementa? Tem um flip-flop D para cada bit de estado, e a gente utiliza a lógica combinatória baseada em codificação. Exemplo, a gente pega aqui Deixa eu explicar um pouco melhor. Esse aqui é o estado atual. Como que a gente interpreta isso? Vamos interpretar isso como sendo a saída Q de cada flip-flop. E esses estados N, ou seja, de next, né, de futuro, próximo, eles estariam na entrada D do flip-flop. Por quê? Porque a partir do momento que a gente comanda o clock, seja por uma borda ascendente ou uma borda descendente, e aqui nós estamos usando todos os flip-flops D disparado por borda, então esse aqui será o próximo estado desse. Então, agora a gente pega então o N1, vejam que o N1 nada mais é do que o inverso de C1. A gente está vendo, está muito fácil aqui a gente ver. A gente pode também escrever a tabela verdade, aqui fica mais fácil ainda, a tabela verdade não, o mapa de Carnot. Então percebam que aqui C1 barra N1 é igual a C1 barra, saiu de cara, fácil. N2 ele fica fácil da gente fazer, né, porque a gente tem o C1, C2 barra, C1, C1, C2 barra, que é esse termo pretinho que está aqui, certo? Ou C1 barra C2, que é esse que está aqui. O 3 tanto faz, né? Porque a gente está pegando esses dois minterms que aqui estão. Aqui estão eles, e isso daqui é a mesma coisa que uma porta short. E por fim, né, o N3, que é um pouquinho mais complicado, ele tem essa configuração aqui que a gente acaba deduzindo como sendo C1 e C2 short com C3. Então é assim que a gente constrói. Agora, se vocês lembrarem, deixa eu voltar então, só para vocês olharem qual que é o circuito. Então tá aqui aquela porta C1, certo? C1 que está saindo daqui, lembra que eu falei que o C era o Q, o estado atual, C1 e C2, certo? Short com C3. Então, isso aqui é o que entra no D. Então, a lógica combinacional é muito simples de a gente fazer. Então, vamos só repassar. Então, como é que a gente faz? Primeiro, o diagrama de estados, depois a tabela verdade, depois da tabela verdade, a gente tem essa aqui vai ser a entrada D do flip-flop, onde que é o next, C vai ser a saída, ou seja, o Q, e agora a gente pega o mapa de Carnot para cada um desses bits que estão aqui, de N1 até N2, que vão compor a lógica que conecta a saída, certo? A saída Q com a entrada D. E é assim que a gente faz. Aqui é só a notação Verilog, né, que a gente apresenta uma entrada para o flip-flop, lembrando daquela nossa aula sobre non-blocking assignment. Vamos pegar agora um segundo caso. Agora o segundo caso é esse que aqui está, o registrador de deslocamento de 3 bits. E ele parece ser um pouquinho mais complicado quando a gente olha para o diagrama de estados dele. Apesar, né, da tabela verdade dele ser muito mais fácil, então, né, quando a gente vai entender essa tabela verdade, ela parece muito mais fácil, as equações mais fáceis ainda, fica parecendo que a gente está complicando. Mas, na verdade, ele ajuda a gente a entender muito. O que é que a gente tem de diferente nesse caso 2 em comparação com o caso 1? A gente tem um sinal de entrada. O sinal de entrada é esse que aqui está, o IN, ou seja, toda vez que entrar o sinal 0, se eu tiver no registrador de C1 a C3 0,
o N1 a N3 vai permanecer 0. Se eu tiver 0, 0, 1, a atualização do conteúdo vai passar para tudo 0. Porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos entrando com um dado pela esquerda aqui eu vou considerar como sendo o C1, desculpe, N1, porque N1 é o meu dado, a minha entrada D do meu flip-flop 1, e o C1 será a saída Q1, e assim sucessivamente. Então percebam, aqui seria, então, se eu tiver o estado 0, 1, 0, ou seja, que são estados Q1, Q2 e Q3, o próximo estado, quando eu colocar o sinal de entrada, certo, na N1, como 0, esse aqui vai ser o próximo estado. Então, se a gente olhar e examinar cada uma dessas situações, vocês vão perceber que aqui a gente está inserindo e ele está de fato, esse estado aqui é esse deslocado para a direita, enfim, e colocando um 0 em C1. Da mesma forma, esse estado aqui é esse estado deslocado para a direita, colocando o número 1 na posição do C1, ou seja, na posição do Q, certo? Então, vocês colocam 1 na posição do Q, aí na saída, né? Na saída, a hora que... desculpa, o C1 seria o estado Q. Então, ainda que você coloque 1 e o estado dele é 0, 0, 0, a partir do momento que a gente der um clock, a entrada N1 será 1. Então, é assim que funciona. Uma vez que a gente carrega o 1, 0, 0, a gente pode examinar aqui, 1, 0, 0. Se a gente coloca um outro 1 na entrada, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar esses 3 bits para a direita, e o que estava na entrada IN vai para IN1, ou seja, IN1 é o D e o C1 são os keys. Agora vamos olhar como que funciona isso desse ponto de vista. Então, se você está com o estado 0, 0, 0, se você coloca um 0 na entrada, o que ele fica? Ele fica sempre nesse estado, ele nunca sai desse estado. Agora, você pode colocar um 1. Então, a diferença desse diagrama de estados para o anterior é isso. Nós temos duas possibilidades. Ou a gente coloca um 1 e ele transita para cá, ou a gente coloca o 0 e ele transita para cá. Ou ele permanece. Da mesma forma, se eu tiver o 1, 0, 0, se eu coloco um 1 na entrada, o que acontece? Ele vem para cá, para 1, 0, 0. Agora, se eu coloco o 0 na entrada, o que acontece? Ele vem para cá. Então, ele não fica preso, como esse caso aqui, assim como o 1, 1, 1. Naturalmente, aqui sempre você vai colocando um 1 e nunca sai desse estado que a gente está sempre colocando os bits. Ou seja, as setas indicam a direção da evolução do estado e o valor acima da seta ou próximo à seta indica o valor de entrada. Então, apesar de olharmos para esse caso aqui, achamos que a situação é bem complicada, na realidade ela é muito simples. Aqui fica muito fácil da gente representar, né? Vamos dar uma olhada como que a gente escreve essa equação. Primeiro a gente vê que o N1 aqui em vermelho é igual ao sinal que está na entrada. Aqui a gente vê que o N2 é igual ao sinal que está em C1, certo? E o N3 é igual ao sinal que está em C2. Tá certo? Ou seja, N3 é aquele D, a entrada D do terceiro flip-flop, e o C2 é aquele Q. Tá certo? Então é assim que ele vai funcionar cada vez que ele transita em seu estado. E aí, agora a gente tem o circuito completo, que é esse que está aqui representado. O último exemplo que eu gostaria de abordar é um caso um pouco mais complexo, inclusive temos até um exercício sobre isso, é um contador complexo binário de 3 bits. Binário no sentido de 0 ou 1. Ele é complexo porque ele vai repetir 5 números diferentes em uma dada sequência. Ele é uma representação distinta de um código binário usual, aquele que a gente vai de 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Então, por exemplo, pode ser a saída de um LFSR, como a gente tinha discutido no início da aula. O primeiro passo é, vamos derivar o diagrama de estados. Vamos utilizar essa sequência aqui de 0, 0, 0, 0, 1, 0, ou seja, ele conta de 0, 2, 3, 5, 6, ou seja, uma contagem qualquer. A partir dessa sequência, nós podemos colocar qual que é
o diagrama de estados. Então, percebam que é assim que ele vai funcionar. Então, o 0, 0, 0 vai para o 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 e 1, 1, 0. Desta daqui, nós vamos derivar a nossa tabela de transição. Primeiro ponto, né, que vocês vão observar é o seguinte: se eu, por acaso, tivesse esse estado 0, 0, 1, eu teria algum estado futuro? Não, porque nem consta aqui. Então, uma questão muito importante que vocês devem colocar é o seguinte: os estados, ou seja, o estado atual, eles, nessa tabela, ele tem que contemplar todas as possibilidades. Ainda que no diagrama de estados nem todas as possibilidades estejam contempladas, aqui para que ele siga essa sequência, a gente precisa colocar todos eles aqui, certo? Então, o que acontece? Aqui a gente coloca, certo? Essa lógica, de forma que isso aqui tanto faz qual que é o próximo estado. Isso, e assim sucessivamente. Então, todos esses casos presentes onde a gente coloca um tanto faz, eles não são utilizados, a gente não tem um próximo estado. A gente poderia, por exemplo, forçar ele a caminhar para um outro estado, por exemplo. Mas aí nós deveríamos criar uma situação na qual ele fosse direcionado àquele outro. Então vamos ver o que vai acontecer. Então, o primeiro caso, essa aqui é a entrada do flip-flop, vamos dizer, CBA. Então, o primeiro caso vai ser esse daqui. Então, vocês percebam que aqui ficou muito fácil, né? Porque eu estou colocando esses bits de don't care. Então, aqui no meu caso, o C+, vai ser meu estado futuro C, ou seja, minha entrada do meu flip-flop vai ter o sinal A. No caso do B, a gente teria o B barra ou A barra, C barra. E, por fim, no caso do A, nós teríamos B, C barra, que é esse minterm que está aqui. Então, com isso, agora a gente tem condições de poder fazer qual que é o nosso circuito, tá certo? Então, como que vai funcionar isso? Parece que o circuito ficou um pouco complicado, mas vamos só lembrar o seguinte. O sinal, vamos colocar ele dessa forma, né? Assumindo que a gente tem esta sequência aqui, ABC. Então, o meu C futuro, ou seja, o meu flip-flop, a entrada D do meu flip-flop C, ela tem que ser o A. E aqui a gente vem com ela dessa forma. A minha entrada B, ela vai ter que ser quem? Ela vai ter que ser o meu B barra, ou seja, eu pego esse sinal aqui e coloco para cá, ou A barra, que está aqui, e C barra, que está aqui. Então, isso aqui fica sendo o meu sinal B, certo? O meu sinal B que vai entrar no D. E, por fim, no caso do nosso A, ou seja, a entrada D do nosso flip-flop, A, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o sinal B, onde está aqui o sinal B, e o sinal C barra, nessa porta END. Esse aqui entra. Então, dessa forma, percebam que a gente tem que assumir que o flip-flop aqui, ele começa de um estado inicializado. Então, um exercício que eu deixo para vocês estudarem é colocar 0, 0, 0 e ver se esse circuito vai seguir a sequência colocada. Com isso, a gente conclui nossa aula sobre máquinas de estado finito. Obrigado.